Ex-recrutadora da plataforma OnlyFans, famosa por seus conteúdos adultos, se converteu e fez revelações impressionantes de pedidos perturbadores feitos pelos usuários. Fetiches perturbadores, disse ela. Por que as pessoas têm fetiches tão estranhos? É uma doença mental? Um homem de 48 anos disse que se sentia atraído por sua filha de 27. E ele perguntou a uma influencer se ele deveria fugir. A influencer disse: "Isso aí é doença mental." Mas será? E será que fetiches, talvez não tão absurdos quanto esses que eu vou falar aqui, não estão também presentes na vida de muitos casais cristãos? E por quê? Por que eles estão recorrendo a essas maluquices? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, OnlyFans é uma plataforma onde criadores de conteúdo oferecem algum serviço e as pessoas pagam por ele. Mas a plataforma ficou famosa por conta de seu conteúdo adulto. E vocês me entendem que a gente não pode falar muitas coisas aqui, que a plataforma aqui corta. Vocês entendem que é conteúdo adulto. Então lá, os usuários, eles pagam para ver o criador de conteúdo expondo o seu corpo, tendo relação íntima e realizando os fetiches mais absurdos. Mais recentemente, uma ex-recrutadora da plataforma, a Victoria Simmons, ela se converteu e ela revelou um pouco desse bastidor horrível, que é sempre, de tudo que é tipo de conteúdo adulto, você sempre encontra um bastidor aí, as histórias de bastidores são horríveis. Ela mostrou que o site é extremamente competitivo e os usuários, os clientes, eles exigem conteúdos cada vez mais explícitos e perturbadores às atrizes de conteúdo adulto. Ela disse que o conteúdo é classificado por 3 níveis. No primeiro, a atriz performa usando biquíni. No segundo, já com uma nudez maior. E no terceiro nível, nudez total. A ex-recrutadora, a Vitória, ela relatou que ela passou a ficar horrorizada com os pedidos dos assinantes, que chegavam a colocar as mulheres até em perigo real de morrer. Muitos dos fetiches que os clientes solicitam são perigosos para as mulheres, que se submetem para se manter relevantes na plataforma. Victoria citou o caso de uma assinante que pediu para ver uma atriz pendurada em um parapeito, enquanto outra mulher pisava seus dedos das mãos. Ou seja, uma mulher, né, num apartamento, por exemplo, aí tem a sacada lá. E aí a mulher ficava no parapeito, gente, pelo amor de Deus, e a outra pisando nela. A pessoa correndo o risco de cair do prédio. E as mulheres submetiam esses pedidos. Mais malucos. Além dessa matéria, eu fiz uma pesquisa simples aqui no Google, pedidos estranhos na OnlyFans. Meu amigo, é cada aberração. Por exemplo, eu li lá que uma pessoa pediu um usuário, os usuários pediram para uma pessoa que trabalhava lá na plataforma que ela fizesse um ensaio, né, adulto dentro de um caixão no cemitério, meu Deus do céu. Outros pedidos. Eles pediam lá para as pessoas, né, os influencers, os atores, as atrizes, pediram uma cueca usada. Você acredita? Uma cueca usada, 3 dias de uso, meu Deus do céu. A ex-recrutadora do OnlyFans, diante de tudo isso aqui que eu acabei de falar, dessas bizarrices, ela notou que esses fetiches, eles degradavam o ser humano. E ela então disse: em breve o vídeo já não será suficiente e eles realmente vão querer colocar alguém em perigo ou machucá-lo, porque agora precisam representar essa fantasia, porque estamos alimentando esses pedidos doentios e distorcidos. Sim, ela tá certa, a gente já é sabido aí, quando a gente pega a história desses serial killers, que geralmente são homens que violentam mulheres, sempre tem lá um histórico de consumo de conteúdo adulto. Sempre é batata, funciona. Usa aí na sua cidade essa expressão, é batata? Aqui na minha região a gente fala, é batata, ou seja, como é que isso aí? É certeza. Sempre, por trás desses maníacos, que a gente chama de maníacos muitas vezes, tem lá um histórico de consumo de conteúdo adulto ali na internet. A Victoria tá certa, então, essas pessoas ficam ali e daqui a pouco ficam vendo ali com esses fetiches na plataforma, mas uma hora eles querem dar vazão a esse desejo. Eles vão querer expor algumas pessoas em risco, colocá-las em risco ali no dia a dia. Apesar que já estão colocando. Lá na plataforma a pessoa já está correndo risco. Mas vão querer ali no mundo real fazer aquilo mesmo. Por quê? Porque o desejo, ele busca satisfação. Tiago 1,15 declara isso. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Olha o caminho aqui que Tiago está dando.
tentação, desejo e pecado, satisfação do pecado. Obviamente a gente sabe que desejo já é pecado, mas tentação, desejo e a consumação. Ou seja, o desejo, ele busca essa satisfação, a materialização desse desejo. Agora, de onde surgem os fetiches? Esses desejos malucos, que cristãos, às vezes numa medida menor, às vezes pior, eles reproduzem em casa. De onde vem? Da falta de satisfação em Cristo. Como é que pode? A gente está falando aqui sobre sexualidade e eu estou falando sobre fé, sobre satisfação em Cristo. Lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana? Se você beber de mim, eu serei dentro de você uma fonte inesgotável de água. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, você estará satisfeita. Paulo diz isso em Filipenses, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Lembra de Agostinho? Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. Romanos 1 mostra isso. Primeiro, o homem rejeita Deus. Paulo descreve isso lá. O homem rejeitando a Deus. Segundo, o homem se torna idólatra. Sim, porque sempre que o homem abandona a Deus, ele coloca outra coisa no lugar. Até um macaco, uma vaca, mas ele coloca. Primeiro, o homem rejeita Deus. Segundo, ele se torna idólatra. Por isso, Deus os entrega a paixões sexuais. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Tá vendo o que o texto está dizendo? Que a impureza sexual não é apenas pecado, mas consequência de pecado, consequência de um relacionamento incorreto com Deus, consequência da idolatria, que faz com que Deus entregue e puna os homens. Como? Eu vou punir vocês, entregando vocês à perversão sexual. Há também um outro texto na Bíblia que é assustador. Está lá em Oséias, que mostra que a causa da perversão sexual do povo era a sua idolatria, que é o abandono do verdadeiro Deus. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. E, gente, lembrando aqui que espírito de prostituição, aqui a palavra prostituição tem a ver com idolatria, porque Deus é o marido de Israel. Israel, então, está indo atrás de outros deuses, portanto, eles estão adulterando, estão se prostituindo. Então, a prostituição aqui tem a ver com idolatria, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se ou idolatrando, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, por conta da idolatria, por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. A ideia é muito simples. Já que vocês estão se prostituindo, ou seja, cometendo idolatria, é por isso que as suas filhas estão cometendo o pecado de imoralidade sexual. Vocês se prostituem e por isso as suas filhas também se prostituem. Que coisa! Olha como a perversão sexual é a punição aos homens por conta de uma fé errada, de uma falsa fé. A perversão sexual é a punição de Deus para o homem idólatra. Provérbios 13:25 declara: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A falta de uma fé verdadeira. Porque até Judas, lembra de Judas, até expulsou o demônio. Eu frequento a igreja, sou cristão. Até Judas expulsava demônio. E era filho do capeta. A falta de uma fé genuína em Deus leva à perversão sexual. A falta de um verdadeiro relacionamento com o Senhor gera insatisfação, o que leva o homem a tentar suprir essa insatisfação em muitas coisas. Dinheiro, sucesso, perversão sexual. Só que o sexo, a perversão inicial, também não satisfaz. E aí ele procura coisas mais pesadas, e mais pesadas, e mais pesadas. Aí está a razão desses fetiches mais ridículos e absurdos. Um homem sem Deus, ele é insatisfeito. E aí então ele se perverte sexualmente. Mas essa perversão sexual inicial não satisfaz. E ele começa a cavar mais fundo, indo para um buraco, longe de Deus. Não existe doença mental. Não tem nada a ver com doença mental isso aí. Essas pessoas não têm nenhum problema físico. Isso aí é só o homem indo fundo no pecado. Joe Owen disse: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Se fala muito por aí, não é? Aquele cara é um psicopata. Como o homem que eu citei aqui no começo, que ele tinha atração pela filha dele.
E aí a influencer disse, oh, isso é doença mental, você tem que se tratar. Que não é, isso é o pecado. Qualquer ser humano que vai se afastando de Deus está sujeito a isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele começou a fraquejar na fé. Resultado, ele cometeu adultério. Portanto, a raiz dessas pessoas, até em casa, os cristãos, inventando moda, fazendo um monte de coisa absurda dentro de casa, expondo o seu cônjuge à humilhação, isso tem a ver com um coração insatisfeito, com uma falta de uma fé genuína. É um absurdo. Enfim, eu tenho um curso sobre isso, sexualidade cristã, que várias coisas, o que pode, o que não pode, não consigo falar aqui, você vai notar como que aqui ao longo do vídeo tentei, porque a gente é bloqueado, esses conteúdos a gente não consegue falar aqui. Eu comecei isso, o curso eu comecei em formato de série aqui no YouTube, mas já foi bloqueado logo de cara e por isso a gente fez em formato de curso. O que pode, o que não pode na cama do cristão. Tentei falar de tudo ali, de maneira piedosa, mas explícita sobre tudo. Por que o desejo de tantos casais vai embora? Por quê? Como lidar com as perversões? Como lutar contra isso? Como vencer isso? Quantas pessoas hoje têm problema no seu casamento e quase não se fala sobre esses assuntos, ou quem fala é aqueles pastores palhaços aí, que falam de uma maneira completamente ridícula. E porque aprenderam lá no bar, porque aprenderam lá com os ímpios sobre a sexualidade. É um absurdo. Então, nesse meu curso, Sexualidade Cristã, eu tentei dar uma abordagem cristã, mostrar aquilo que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Porque a Bíblia, não, de maneira explícita, ela não fala. Mas aí a gente tem que tentar, então, procurar o princípio bíblico para dar base para toda a nossa vida sexual. Então, o link está aqui para vocês, está aqui embaixo. O que vocês acharam do vídeo? Comente aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.